Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem, que vocês estejam em casa, bem, saudáveis, junto com a sua família, tá? E me conta uma coisa, como é que foi a nossa dinâmica de aulas virtuais aí na semana passada? Espero que vocês tenham conseguido se organizar direitinho. Imagino que vocês ainda estão se adaptando, tá? Então a gente ainda vai um pouquinho devagar, não vou disparar com os conteúdos aqui. Mas espero que vocês tenham separado um tempinho legal para se organizar, para não deixar, para não perder o ritmo dos seus estudos, né? Bom, vamos dar continuidade para essa nossa dinâmica, então? Hoje a gente vai continuar revisando o nosso conteúdo sobre elementos da narrativa. Eu percebi pelo forms que vocês fizeram na nossa última aula, que vocês ainda estão com algumas dificuldades, então eu acho importante a gente sanar essas dificuldades antes de seguir, ok? Então eu separei esse tempinho aqui para a gente conversar um pouco a respeito dos tipos de narrador que a gente pode ter numa narrativa, ok? Olha só, o narrador, como vocês sabem, ele é aquele elemento dentro dos elementos da narrativa que é o mais importante de todos. Não existe narrativa se não tiver um narrador, certo? Então, o narrador vai ser a voz que conta os episódios, ele narra os episódios do enredo. E essa voz, ela pode ter dois focos narrativos possíveis. Ou ela vai ter um foco narrativo em primeira pessoa, ou ela vai ter um foco narrativo em terceira pessoa. Se ela tem um foco narrativo em primeira pessoa, ela é um narrador personagem, ela participa da história. Se ela tem um foco narrativo em terceira pessoa, ela pode ser um narrador observador ou um narrador onisciente. É um narrador que está fora da história, ok? Isso a gente lembra, né? Bom, quais são as características que a gente tem para um narrador que é personagem? Ele vai participar da história. É o óbvio, ele é um narrador que é personagem, ele vive aquela história também. Então, ele vai poder narrar de dentro dela. Por isso que aqui a gente tem a narração em primeira pessoa, certo? Esse narrador, quando ele conta a própria história, ele vai ser o protagonista. Então, é um narrador personagem protagonista. Ou ele pode narrar a história de uma outra pessoa, certo? De um amigo, de um parente, uma história que ele viu acontecer. Ele não é o protagonista, ele não é o personagem principal, mas ele participou dessa história. Então, ele é um narrador personagem testemunha, ok? Aí, no foco narrativo em terceira pessoa, a gente pode ter o narrador observador, que é aquele que vai narrar de fora, certo? Então, é em terceira pessoa e ele está fora da história. Só que ele não vai te dar para você, leitor, mais informações do que você teria se estivesse assistindo essa história. Então, ele se limita a informar sobre os dados externos das personagens, sobre a aparência física, sobre as ações delas, né? Ele vai narrar apenas o que ele está vendo. Ele não é capaz de entrar na cabeça das personagens, de narrar o que elas estão pensando. Então, a gente vai dizer que o narrador observador, ele vai ter uma narração distanciada. Ele nunca vai propor para você a mente da personagem, aquilo que ela está pensando, aquilo que ela está sentindo. Então, é uma narração de fora. Ele vai descrever as ações, os cenários, as características, ok? Então, em terceira pessoa, mas se limitando a descrever o que ele vê. Então, é uma narração mais limitada. E, por fim, o nosso narrador onisciente. Esse é importantíssimo, tá? É aquele narrador que está fora da história, então ele também tem um foco narrativo em terceira pessoa, só que ele, diferente do observador, ele sabe de tudo. Ele é capaz de narrar aquilo que ele vê e aquilo que ele não vê. É como se ele adquirisse um status de demiurgo. O que significa essa palavra, né? Demiurgo. Significa que esse nosso narrador, ele é tipo Deus, ele vai adquirir uma consciência total. Ele sabe aquilo que acontece e ele sabe aquilo que os personagens pensam. Ele é capaz de narrar os pensamentos e os sentimentos delas. Então, essa narração ela vai acontecer em terceira pessoa, só que ela é capaz de mergulhar na mente do personagem. E aí, como é que o narrador vai contar pra gente esses pensamentos? Através de dois recursos. O monólogo interior, que é quando a personagem fica falando com ela mesma, né? Ela fica pensando nas coisas e o narrador onisciente vai reproduzindo para o leitor, e o fluxo de consciência, quando ela pensa em um monte de coisa e isso vem para o papel de uma vez, né? Então vai ser colocado no papel todos esses pensamentos da personagem e o narrador consegue migrar de uma personagem para outra. Então, se a gente tem ali três amigos conversando,
e um narrador onisciente para contar essa história, a gente vai conseguir, pelo fluxo de consciência, passar da mente de um para outro ali naquela narração, ok? Espero que vocês tenham compreendido essa questão do narrador. Há uma atividade para vocês aí no Forms que eu adoraria que vocês fizessem. Eu adoraria não, eu exijo que vocês façam para a gente ir fixando esses conteúdos, ok? É muito importante vocês lembrarem também, gente, que quando a gente está falando de narrador, eu preciso pensar sempre no discurso. Como é que, através do discurso, o meu narrador onisciente consegue me passar aquilo que o personagem pensa? Eu posso ter o discurso indireto e eu posso ter o discurso indireto livre. A gente falou bastante sobre isso na nossa última aula e seria muito legal se vocês revisassem as suas anotações de caderno e a apostila para se lembrar dessa diferença de discurso, ok? É assim que você identifica o tipo de narrador que você tem em determinada narrativa. Tá bom, gente? Espero que vocês fiquem bem, se cuidem direitinho, lavem bem as mãos, fiquem em casa, por favor. Eu sei que é difícil, né? Encontrem meios de manter aí a cabecinha funcionando bem, façam exercício em casa, alimentem-se direitinho, bebam bastante água, façam a sua higiene certinho, lavem sempre as mãos, não é porque a gente está em casa que não precisa lavar a mão, tá? Lavem sempre, higienizem seu celular, seu computador. Então, tomem bastante cuidado com isso, tá bem? Espero ver vocês em breve, tô com muita saudade. Uma ótima semana para todos.